Olá pessoal, este vídeo é sobre o primeiro tema da nossa formação, dessa nova playlist que eu estou fazendo de formação para coroinhas e acólitos. Então o primeiro tema que nós vamos ver é sobre os fundamentos básicos dos coroinhas ou acólitos. Primeiro nós vamos saber o que é um coroinha, um acólito, e o que ele faz na liturgia da igreja. O acólito na Igreja Católica é o ministro que acompanha e serve o celebrante dos atos litúrgicos. O acólito é investido para servir ao altar e auxiliar o sacerdote e o diácono. O acólito, também conhecido como coroinha, é aquela pessoa, menino ou menina, que vai servir na igreja ajudando o celebrante da ação litúrgica, que é o padre. Agora, uma diferença importante para nós sabermos a diferença entre acólito e coroinha. Acólito, em algumas pastorais, disso depende de diocese para diocese. O acólito ele é aquele coroinha que completa 14 anos, ou seja, o coroinha que tem mais de 14 anos, ele é acólito. Agora, existe também um acólito instituído. O coroinha que tem mais de 14 anos, que se chama acólito, ele é investido. Existe também um acólito instituído, que é instituído pelo próprio bispo. E este acólito instituído normalmente é um seminarista e ele pode fazer a purificação dos vasos sagrados litúrgicos, né? E também distribuir a comunhão. Compete-lhe principalmente preparar o altar e os objetos sagrados, que é a principal função do coroinha. É mais conhecido como coroinha, como disse anteriormente. O acólito auxilia os sacerdotes principalmente na celebração da Santa Missa e dos demais atos litúrgicos, como sacramentos do batismo e também casamento, etc. O acólito recebe um chamado para o ministério. São chamados a participar da igreja, assumindo compromisso com a comunidade como coroinha. Não é um privilégio pessoal, mas um serviço que prestamos à comunidade. Para se tornar um coroinha, a pessoa não tem que se tornar coroinha, acólito, por causa que o amigo está falando, o tio pede, a mãe, o pai, a avó. Não, e sim porque ela sente esse chamado, entendeu? É uma coisa que vem dentro do coração da criança, essa vontade de servir como um coroinha. Do acólito exigem-se piedade, postura, respeito para com os ministérios, respeito para com o sacerdote, respeito e atenção para os fiéis da Assembleia, respeito para com o templo. Desde cedo deve se acostumar a tratar santamente o lugar sagrado, principalmente o sacrário, sempre passar diante do sacrário, fora da missa, faça genuflexão e quando passar em frente ao altar durante a missa, faça a devida reverência para o altar, é uma vênia. Vamos ver também sobre os deveres dos acólitos. Primeiro, frequência e participação ativa nas reuniões ordinárias e extraordinárias do grupo. Aí os coroinhas eles têm que participar das reuniões do grupo que eles participam, do grupo de coroinhas. Depende também de pastoral de grupo para grupo. O meu grupo, por exemplo, ele realizavam as nossas reuniões eram todo primeiro sábado e último sábado do mês. No primeiro sábado a gente realizava uma reunião aí ordinária, falando sobre o santo do mês ou então do dia ou então a solenidade, e também a última reunião do mês era no último sábado e era também uma reunião ordinária para a formação da escala. E às vezes ocorriam entre essas reuniões uma reunião extraordinária, que era uma confraternização do grupo, então uma reunião com os pais dos aspirantes, etc. 2. Participação ativa na Santa Missa para a qual está escalado, principalmente. Mas isso não significa que você só vai para a missa porque você está sendo escalado nela, não. Todo domingo e solenidades, né, de guarda você tem que participar. Ah, hoje é domingo, mas eu não estou escalado para ir para missa, então não vou. Isso é errado, você tem que ir. E também é bom no dia de semana, se você puder ir, vá. Mas não porque você não está escalado, mas porque você ama a Deus. 3. Ter atenção, isso é muito essencial.
um coroinha que não tem atenção, que é um pouco desligado, ele não vai auxiliar, não vai ajudar muito bem na hora da missa. Se você tem insônia, olha, procure um médico para se tratar. Por quê? Porque na hora da missa pode ocorrer você não dormir direito na sua casa e na hora da missa você está dormindo lá. Então, durma direito na sua casa, durma bem de uma forma adequada, né, durante a noite, para quando estiver na missa não ficar dormindo na missa. Porque muitos relatos de coroinhas que eles têm insônia, eles não conseguem dormir direito à noite. Aí quando é domingo de manhã, na missa, eles estão dormindo, babando no banco da igreja. Então, tomem cuidado com isso. 4. Receber frequentemente a Sagrada Comunhão e também o sacramento da confissão. Sempre quando for participar da Santa Missa, é bom que esteja sem pecado grave para receber sempre que estiver participando da Santa Missa a comunhão. 5. Observar a lista de escalas. Normalmente os grupos eles fazem uma escala, né? E cada dia tem um coroinha próprio para servir nesse dia. Então observem essas listas de escalas para ver se vocês estão sendo escalados. É bom, se vocês esquecem, colocar no alarme no celular de vocês, ou então bem na porta, pegar bem na porta do quarto de vocês a escala. Ou então mesmo colocar no alarme no celular de vocês para vocês não esquecerem. Eu, quando estava nos primeiros meses como coroinha, eu sempre esquecia que eu ia servir no tal dia. Então eu comecei a colocar alarme. Eu sempre lembrava logo em cima da missa, não. 2 horas antes da missa eu lembrava. E eu comecei a colocar alarme no celular e depois eu fui acostumando e nunca mais esqueci. 6. Ter pontualidade aos atos litúrgicos e às atividades do grupo. Não seja um coroinha atrasado. Sempre chegue adiantado, porque você vai ter que arrumar as coisas e tudo mais. 7. Manter o respeito no recinto sagrado e demais dependências da igreja, ou seja, não fique correndo, suando ao redor da igreja antes de começar a missa, porque quando você for servir, você vai ficar fedendo aí na sacristia, isso é muito feio. Mantenha o respeito, fique no banco da igreja, rezando, depois de arrumar tudo. 8. Ter anseio. Olha, gente, não vão mexer nas coisas, nos objetos sagrados de qualquer forma. Tenham um certo anseio pelas coisas litúrgicas, tá? Principalmente porque, por exemplo, a âmbula, um objeto litúrgico, é onde vai ser depositado o corpo de Cristo. Então, se a pessoa pega de qualquer jeito, como se fosse uma simples vasilha, ela não está tendo nem fé na Santa Eucaristia. 9. Respeitar e ter carinho com os objetos do corpo, que foi isso que eu acabei de falar. Tanto com os objetos também como os outros ministros. O padre, que é um ministro ordenado, os ministros extraordinários da comunhão, ministros instituídos, ministros investidos com os outros coroinhas, tenham esse respeito um com o outro. 10. Ter uma vida cristã exemplar, dando especial atenção à recepção frequente do sacramento da penitência e da comunhão. Que foi o que eu disse anteriormente, sempre se confessem. No meu grupo de coroinhas, que agora é cerimoniários, no meu ex-grupo de coroinhas que eu participava, e também nos de cerimoniários agora, nós somos obrigados pelo menos se confessar 2 vezes por mês. Normalmente eu me confesso na primeira sexta-feira e lá no final do mês, na penúltima ou última sexta-feira do mês. Próximo tema aí consecutivo, subtítulo, é sobre a espiritualidade dos coroinhas ou acólitos. Vive a espiritualidade do ministério acólito aquele que se preocupa em realizar com dedicação e seriedade o serviço ao altar. Seriedade que se demonstra ao não realizar de qualquer jeito suas tarefas, não ficar brincando em momentos inoportunos, antes, durante e depois da Santa Missa. É bom observar também, antes da missa, manter aquela calma, aquele jejum e oração, porque você vai participar da celebração da missa, vai receber o corpo de Cristo. Porque o coroinha é aquele que mostra exemplo para as outras pessoas, não somente para as outras crianças, mas também para os adultos. Se um coroinha se comporta de uma maneira irregular, as outras pessoas vão ver de um jeito diferente, vão olhar de um jeito diferente para todo o grupo e não somente para ele. Por exemplo, se o coroinha na escola ele
é um coroinha, um aluno preguiçoso, um aluno que bagunça muito, as pessoas, principalmente de outras religiões, denominações religiosas, vão olhar não somente para o coroinha com aquele olhar diferenciado, mas sim para toda a Igreja Católica. Então, eles já vão pensar que os demais coroinhas também são do mesmo jeito. Então, temos que manter o nosso respeito, a nossa organização e tudo mais. Seriedade também ao cuidar dos objetos sagrados, tendo profunda devoção e respeito para com eles. Como foi falado no slide anterior, no tema anterior, tem uma devida reverência com os objetos sagrados. Não peguem de qualquer jeito. Sempre lavem a mão de vocês quando vocês forem tocar nesses objetos, principalmente na horte. Não peguem de qualquer jeito nesses objetos. E tenham reverência. Seriedade ainda de cuidar para que tudo ocorra como deve ser, sem atropelos, indecisões e desleixos. Seriedade sem saber o nome, em saber o nome e a função de cada objeto sagrado, sem nada de vasilhinha, vidrinho ou negocinho. Tudo tem um nome, né? Não fiquem chamando esses objetos sagrados de me traz aquele vidrinho para credência, pega aquela vasilhinha, aquele negocinho. Não, tudo tem um nome, então é bom que todos façam uma formação, tenham uma boa formação para serem bons acólitos.